Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um encontro, mais uma aula aqui na IBNU. Aqui, Luiz Saião, falando diretamente desse nosso curso Igreja Bíblica, Igreja Relevante, falando da realidade da igreja a partir do Evangelho raiz, a partir das Escrituras e, ao mesmo tempo, fazendo diferença no contexto do mundo de hoje. E como você já viu aí, o nosso tema é derrubando as quatro paredes. Espero aí que você esteja bem seguro, não precisa quebrar nada em casa, né? Seja bem-vindo. Vamos falar de derrubar as quatro paredes e a pergunta é: será que aqui a teologia de Sansão não é o caso? A gente sabe Sansão, aquele grande guerreiro juiz do Israel antigo que lutou contra os filisteus, e hoje a nossa conversa vai em outra direção, né? Você seja mais do que bem-vindo, já mande o convite para os seus amigos, vocês que já estão em sintonia com a gente aí na nossa live, né? Pode mandar aí o seu convite, a sua para os seus amigos, para que a gente possa ter um momento especial de boa conversa sobre esse tema tão relevante. Você pode mandar também, dizendo de onde você está aí nos vendo, de onde você está participando, gente aí de alguns lugares aí já estão em sintonia conosco, né? Muito obrigado. Vamos lá para a nossa conversa de hoje aqui no nosso encontro da IBNU. Bom, quando a gente pensa em igreja, né, e até falando sobre quatro paredes, é muito comum o pessoal falar e conversar, não, olha, a igreja precisa sair das quatro paredes, né? E a gente precisa, né? Aí tá ligado na missão. Então, como é que a gente deve pensar essa questão à luz das Escrituras? O que que a gente precisa entender? Quando a gente pensa em igreja, a gente está falando de diversas coisas. Por quê? Qual é a razão? Porque tantas pessoas estão, de alguma maneira, envolvidas em uma comunidade cristã. As pessoas fazem isso porque elas são, vamos dizer assim, abençoadas, edificadas espiritualmente, porque elas ouvem uma mensagem que traz um enlevo para o coração, elas são, vamos dizer assim, abençoadas na sua relação devocional profunda, que envolve aquele momento de adoração, aquele momento de escutar a palavra divina, aquela circunstância assim muito peculiar, né, que certamente atinge aí o coração das pessoas. Muita gente, né, vai para uma comunidade principalmente por causa desse, vamos dizer, ambiente, momento, celebração, culto que mexe com a pessoa. Outras pessoas estão mais ligadas à comunidade da fé por causa, principalmente, do ensino, da teologia, da diretriz, do conhecimento apresentado, da devida interpretação e leitura da Bíblia, né, que certamente é muito valioso e significativo. Outros gostam e estão ali principalmente pelo ambiente familiar, por causa do contexto relacional, não só para a família, benefício para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os mais velhos, para os casais, para os mais idosos, né? E há aquelas pessoas que não só veem isso, mas a própria realidade relacional com amigos, com irmãos, pessoas próximas que compartilham de ideias. Então, tem uma série de elementos aí favoráveis nesse processo. Mas veja bem, exatamente por isso, porque a igreja pode ser um ambiente, um contexto, né, de comunhão, de adoração, de ensino e até de dedicação ali, de serviço, de abençoar um ao outro, ela pode se tornar um ambiente muito voltado para si mesmo. E aí que a gente precisa prestar atenção
nessa dimensão tão importante, porque Jesus, né, quando volta para o Pai, no momento da sua ascensão, né, quando você vê o final do Evangelho de Mateus, Jesus apresenta ali a chamada grande comissão, ele vai deixar bem claro que aqueles que eram seus seguidores, que eram os seus discípulos, né, os apóstolos, ouvem muito claramente que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações, batizando esses novos discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, veja, se a gente puder fazer um resumo do que envolve o desejo de Deus para a nossa caminhada diária, a gente deve dizer que o foco é amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a si mesmo. Mas nós temos, vamos assim dizer, uma missão da parte de Deus. Essa missão é de anunciar o Evangelho, anunciar a salvação, anunciar que o Messias Jesus chegou, a salvação foi apresentada a nós. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou. Ele que é totalmente humano, totalmente divino, atendeu ao grande plano do Pai, morrendo em nosso favor, venceu a morte e nos dá perdão, salvação e vida eterna. E essa grande boa notícia, chamadas boas novas do Evangelho, elas devem ser anunciadas por essa comunidade da fé. Então, o compromisso fundamental, a missão da igreja envolve exatamente a proclamação desse evangelho. Uma grande alegria, um abraço aí para todos que nos acompanham aí do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, né, Uberlândia e de outras partes do nosso querido Brasil e talvez até alguns já de fora também da nossa realidade, da nossa querida pátria. Então veja que essa realidade da missão ela é fundamental. Qual que é o grande, vamos dizer, desafio da realidade da igreja? A igreja, por causa, né, do seu ambiente, vamos dizer assim, acomodador, adequado, assim, vamos dizer, muito bem usufruído, a gente pode, né, ficar no meio do caminho aí e pensar apenas em alguns aspectos da fé e perder a visão da necessidade de proclamar a mensagem da salvação, do perdão de Deus e a necessidade de fazer discípulos. Portanto, o que a gente precisa fazer? Entender que a missão é prioridade. Se tem algo que está na nossa, vamos dizer, tarefa fundamental, é isso. Então, uma igreja que não é vamos dizer, missionária no sentido fundamental da palavra, ela não é uma igreja em sintonia com os ensinos do Novo Testamento. Até porque a gente precisa entender isso, né? Que essa igreja primitiva, ela não é fundamentalmente uma mera organização, ela não é, como a gente pode dizer, um CNPJ, uma instituição, né? Essa igreja, ela nem tem templo, né, onde está a sede do seu ministério. Ela se reúne nas casas. Você observa que Jesus nem diz assim para o pessoal, vocês vão lá e abram novas igrejas ou congregações. O foco está em fazer discípulos, quer dizer, anunciar de pessoa para pessoa a realidade do evangelho. Então, nesse sentido, é bem interessante lembrar de João 20, verso 21, quando Jesus vai dizer, né, para os discípulos, depois da ressurreição, diz assim, como o Pai me enviou, eu também agora estou enviando vocês. Né? Então, quer dizer que a encarnação de Jesus, né, o projeto do Senhor de estar no meio de nós, né, como o Deus Filho encarnado, né? Isso é uma referência, um paradigma para a gente fazer a missão. Então, o que a gente descobre aí? Que não só
a gente vai além das quatro paredes, mas um desafio enorme da missão da comunidade da fé, da igreja, dos discípulos de Jesus, vamos dizer, mais do que isso, é derrubar paredes, né? É transcender a sua realidade limitada. E a gente percebe isso no contexto bíblico quando você vê a igreja é, primitiva, né, saindo de uma série de situações limitadas que ela tinha. Né? Inicialmente, esses primeiros discípulos conheciam apenas o contexto judaico e predominantemente farisaico. Quando, né, essa comunidade começa a ampliar os seus horizontes, eles vão encontrar a realidade de anunciar o evangelho para homens e mulheres, para escravos e livres, para romanos, para gregos, para minorias de outros povos, para gente de perfil totalmente ligado ao paganismo, para pessoas de outros povos simpáticas ao judaísmo, para gentios que haviam se tornado prosélitos, né, seguidores do judaísmo naquela ocasião. Então você vai ver todo esse desafio muito importante e valioso que nós encontramos aí. E o que a gente precisa compreender? É que a igreja precisa colocar, a comunidade do povo de Deus precisa colocar como ponto de referência fundamental, mais importante que ela precisa fazer, é exatamente colocar a prioridade da missão. Ou seja, ela tem a responsabilidade de anunciar essa salvação nos diferentes contextos que nós temos diante de nós. Deve ser prioridade. E é interessante, né? Como é que isso vai funcionar? É interessante quando a gente olha o livro de Atos, e o livro de Atos vai dizer para a gente que eles começam, né, por ação deles ou por ação do Espírito de Deus que movimenta essa comunidade, anunciando em Jerusalém, na Judéia, depois em Samaria e depois os confins da terra. Então, toda comunidade de fé saudável e bíblica, ela sempre precisa pensar como é que eu faço missão em torno da área onde eu estou localizada. Como é que eu faço para mostrar esse amor de Deus, essa mensagem, essa salvação para essas pessoas? Depois, como é que eu alcanço Samaria? Como é que eu alcanço uma realidade que vai um pouco além da minha área? É como, por exemplo, né, você está em uma cidade e fala, como é que eu faço diferença no meu estado, né? Ou na região onde eu moro, né? Além do ambiente mais próximo do meu bairro. E, finalmente, como é que eu contribuo para a mensagem chegar nos confins da terra? Então, isso precisa ser uma grande realidade. E para a gente pensar nisso, veja, é muito importante em dias assim confusos como os nós temos, né? A pessoa entender bem o que é o Evangelho. Porque às vezes a pessoa, não, o Evangelho é a gente falar de que junto com Deus a gente precisa ser pessoas boas. Não, isso não é o Evangelho. Né? Não, o Evangelho é a gente mostrar que Jesus era um guru, assim, que inspirava as pessoas para uma dimensão metafísica maior. Também isso não é o Evangelho. Não, o Evangelho é mostrar que Jesus sempre esteve do lado dos fracos, libertando as pessoas de uma situação de opressão política. Isso também não é o Evangelho. Não, o Evangelho é a gente mostrar como Jesus é um mestre elevado, superior e que a gente deve acompanhá-lo, né? E subir a cada dia na mesma direção. Não, Jesus era um mestre da ética, do comportamento e a gente deve procurar ter um comportamento como ele. Não. O Evangelho, aqui é palavra grega, significa a grande novidade, a boa notícia é que Deus, em Cristo Jesus, nos recebe e nos perdoa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, reconhecemos a nossa necessidade de Deus e recebemos Cristo Jesus na nossa vida.
e passamos a ser seguidores e discípulos de Jesus. Toda pessoa que crê em Jesus de verdade, vamos dizer, numa linguagem bem clara, ele assume Jesus. Então, quer dizer, ele se arrepende dos seus erros, reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e passa a ser um seguidor de Jesus, inclusive dando o seu testemunho por meio do batismo. É isso que a gente vê no Novo Testamento. Agora, qual que é a grande questão quando a gente pensa em fazer missão? Então, uma comunidade de fé, ela tem os seus encontros, pelo menos uma vez por semana, outras têm mais de uma vez, algumas delas, e muitas vezes essas reuniões são voltadas para, digamos assim, a necessidade das pessoas de dentro. Então, as mensagens, a maneira como tudo é organizado, como tudo é falado. E quando a gente vai fazer isso, se temos uma comunidade pensando numa realidade para fora das quatro paredes, ela precisa ter em vista as pessoas que não fazem parte daquele ambiente, as pessoas de fora. Então, o que acontece? Aquilo que a gente chama de culto, ou de celebração, ou de reunião, seja qual for o nome que a gente prefira dar, precisa fazer sentido para as pessoas que estão visitando ou tentando conhecer o que está acontecendo ali pela primeira vez. Isso quer dizer o quê? Se a pessoa que vai falar de uma maneira que ninguém entende, de uma maneira difícil, muito rebuscada, com uma linguagem assim que só quem está muito ambientado com o contexto religioso particular ou entrando em detalhes assim, fica difícil para quem está de fora acompanhar. As pessoas também, ao entrarem no ambiente onde elas nunca participaram e viram, elas não estão acostumadas a certas coisas. Eu vejo, por exemplo, alguns cânticos que existem em certos ambientes, que têm palavras que não fazem sentido, ou até mesmo tem letras que a pessoa de fora olha, mas o que o pessoal está querendo dizer, né? Imagina só, você nunca foi num ambiente religioso, e aí vamos pensar junto comigo aqui. Você pega um grupo de pessoas lá que você não conhece, estranho, daqui a pouco o pessoal está lá cantando Adoramos o Cordeiro, Adoramos o Cordeiro. Fala, mas o que esses caras fazem aqui? Eles são. Será que tem algum bicho aí? Daqui a pouco eles vão abrir ali o fundo e vai sair um carneiro lá de dentro? Será que tem cordeiro? Será que eles adoram também algum cabrito ou alguma coisa assim, né? Então, percebe? Essas coisas que a gente faz em termos de linguagem, de música, de ritmo, de jeito de se expressar, a própria programação, tudo isso se torna uma coisa que quem vem de fora não, né, não entende o que está acontecendo. Então, sempre a gente precisa pensar nisso, né? É como você recebe uma visita na sua casa. O que você faz? Você faz de tudo para que essa pessoa se sinta confortável, para que ela se sinta bem, para que ela seja acolhida. Esse tipo de perspectiva precisa estar em vista para a gente poder, assim, né? Como a gente diz, parecer normal, né? Senão a galera chega e olha e fala, puxa, o que esses já estão num lugar com um negócio diferente, tem um nome diferente, e aí a gente não consegue comunicar. Bom, além disso, a gente não pode, né, ter uma ideia de que a nossa maneira de fazer discípulo, que muita gente pensa, é simplesmente a gente convidar uma pessoa para entrar dentro da nossa reunião, ficar sentado lá meia hora, 1 hora e meia, 2, ouvindo um monte de coisa e tentando entender. A coisa vai mais longe do que isso. Então, o que acontece? Vamos lá. Um grande desafio nos dias de hoje é bem parecido com a época do Novo Testamento do apóstolo Paulo. Como é que era? Paulo, ele ia falar, né, dessa mensagem, né, anunciar isso que precisa ser contado para todo mundo, e uma hora ele pegava, por exemplo, um pessoal bem religioso, né, do ambiente judeu. Daqui a pouco ele estava falando
com o pessoal grego, e um pessoal grego, assim, de alto nível, tipo um pessoal top no assunto, como foi em Atenas. E outra hora ele estava falando com um pessoal, assim, bem, vamos dizer, religioso, no sentido místico, pagão, como aconteceu lá na região de Listra, Icônio e Derbe, na primeira viagem missionária de Paulo. E é bem interessante ver que em cada momento Paulo ele fala de uma maneira diferente. Então, o que, que precisa ser feito? Veja, se a comunidade do povo de Deus, se a igreja de Cristo vai quebrar as barreiras, derrubar as paredes para conversar com as pessoas lá fora, ela precisa saber com quem a gente está conversando. E no nosso ambiente hoje, você tem uma diversidade de pessoas. Além de você ter gente, por exemplo, que vem de um ambiente muito religioso. Às vezes a pessoa nem conhece bem a mensagem do amor de Deus em Cristo Jesus. Mas a pessoa é muito espiritualista, a pessoa vem de uma tradição católica forte, a pessoa vem de um ambiente até de contexto o oriental, né, e que tem uma outra dimensão de entendimento da relação com o sagrado, e ele está querendo conhecer e ver que tipo de mensagem a gente está apresentando. A pessoa vem de um contexto secular. Eu tenho encontrado pessoas na minha vida hoje que nunca entraram numa igreja e que foram criados assim sem qualquer referência religiosa. Eles não sabem de nada. Não só pessoas que não conhecem muita coisa, mas pessoas até que fazem parte de um ambiente mais comum hoje, secular, que é profundamente antirreligioso. Então, são pessoas, por exemplo, que estão frequentemente ouvindo críticas à religião histórica, à religião institucional, papel de grupos e comunidades cristãs com momentos negativos da história e erros de pessoas, até mesmo de posição de liderança dessas comunidades. E aí, quando você vai conversar com gente de perfil espiritualista, seja de que tradição a pessoa vier, seja daquele que é herdeiro de uma tradição católica muito predominante na história brasileira, seja pessoa de qualquer ambiente, seria muito importante que a gente conhecesse a realidade dessas pessoas, porque uma das coisas mais importantes que existe quando a gente vai fazer qualquer coisa é a gente entender com quem a gente está falando, que tipo de pergunta a pessoa tem, qual tipo de dúvida que a pessoa tem. Então tem gente que vai fazer pergunta para você, olha, eu estava até lendo a Bíblia aqui, mas será que existe reencarnação? Porque eu estava lendo aqui, Jesus ressuscitou, é a mesma coisa, né? Tem gente que vai ler a Bíblia e vai falar, nossa, mas aqui fala que houve um milagre, né? Jesus andou em cima do mar, mas isso não é possível, pelas leis da física e da química, isso não acontece, como é que fica isso, né? Então, é muito importante a gente saber com quem nós estamos falando para trazer uma mensagem que faça sentido e venha interagir com a realidade dessa pessoa. Por isso, alguém que conhece a fé, alguém que quer ser discípulo de Jesus nesse sentido, precisa, à semelhança do apóstolo Paulo, saber conversar com pessoas de perfil diferente. E não só de perfil religioso, mas também de tribos diferentes. Então, hoje você tem a sociedade com contextos culturais de tudo quanto é jeito. Tem um pessoal que gosta de um tipo de música, tem outro pessoal que gosta de um certo tipo de hábito diferente, que tem assim, né? A gente tem o que a gente chama de um neotribalismo social, onde as pessoas se identificam com uma série de características. E olha aí, uma coisa impressionante na Bíblia é que você encontra ponto de contato para conversar com qualquer tipo de pessoa. Você encontra uma ponte de conexão para poder fazer isso.
tudo isso que eu estou mencionando aqui tem a ver com o que a gente chama de contextualização. Ou seja, eu preciso, né, pegar esse conteúdo maravilhoso do Evangelho, essa essência do ensinamento bíblico. Eu posso até embrulhar o presente em papel diferente, mas o presente sempre é o mesmo. A mensagem maravilhosa do amor e do perdão e da salvação de Cristo Jesus, só que apresentada de uma maneira que vai ao encontro do coração da pessoa. Mas vamos lá. O que acontece? Eu acho, depois a gente pode conversar, né? Temos aí gente de toda parte, aí um abraço para a turma toda aí de tantos lugares diferentes que estão tudo em sintonia com a gente. Eu acho que um dos grandes problemas hoje, quando a gente vai anunciar o Evangelho, é que muito daquilo que é, vamos dizer, a religião disponível no ambiente geral da sociedade acabou delineando toda uma situação de um atrito muito grande, ou por uma comunicação indevida, ou por uma teologia desequilibrada, ou por práticas realmente que se distanciam do bom senso e do equilíbrio bíblico, e até mesmo por descaminhos que são questionáveis. Então, muita gente, por causa do que vê, por causa do que ouve, ou até mesmo por causa de, vamos dizer, elementos da história, vamos assim dizer, tem um pé atrás com a religião. E vamos falar a verdade. E com razão, porque tem muita coisa estranha e esquisita que não faz sentido. E eu acho que um dos problemas da comunidade cristã, muitas vezes, é que muita gente entra numa autodefesa, sempre tentando dizer que o pessoal aqui fez o que era certo, que não sei o quê, mas eu acho que nem é o caso de fazer isso, né? Porque quando a gente, vamos dizer, compra uma defesa de algo que não tem lá tanto que apresentar, mais cedo ou mais tarde a gente pode se complicar. Então, esse ambiente leva a uma atitude de distanciamento, de questionamento e de interrogação e até preconceito das comunidades religiosas. As pessoas acabam tendo, será que esse pessoal é sério? Será que esse pessoal sabe o que está fazendo? Será que esse pessoal tem boas intenções? Será que o que eles estão dizendo de fato faz sentido e vai fazer diferença para mim? Então, qual que é o nosso desafio nessa necessidade da gente ir além das quatro paredes? Então, preste atenção. Quando a gente vê a proposta de Jesus de ser enviado como o Pai o enviou, nessa atitude de encarnação e contextualização, esse é um movimento supremo de amor a nós, né? Quando a Bíblia fala que Deus enviou o seu Filho ao mundo, ela imediatamente anuncia que Deus amou o mundo fazendo isso. Então, a nossa atitude para com a comunidade de fora é mostrar mesmo a sintonia. Nós precisamos entender que a função significativa dessa comunidade do povo de Deus não é só pregar a verdade, não é apenas ser fiel ao ensino da verdade bíblica, mas ela mostrar isso de maneira concreta. E o que a gente entende que é tão importante? Veja lá, nesse mundo de hoje, muita gente olha para uma comunidade cristã e diz, não, olha, esse pessoal está interessado em si mesmo, eles estão fechados ali dentro, falando bem deles mesmos e dizendo como os outros são estranhos, esquisitos e maus, e que, vamos dizer assim, é uma comunidade interessada apenas em causa própria. Quando uma comunidade cristã começa a fazer qualquer coisa para beneficiar a sociedade à sua volta, isso produz um impacto e chama atenção. Por isso, né, a partir da postura de Paulo, da maneira como ele faz quando ele vai à sinagoga, a maneira como ele traz o evangelho em Atenas, a gente aconselha, faz uma das coisas que tem muito a ver com a realidade da IBNU, a gente chama de
evento ponte. O que que é um evento ponte? É a gente fazer algum tipo de realização ou de iniciativa. Não precisa ser só um evento, pode ser um projeto também. Quando as pessoas da comunidade da fé, desinteressadamente, sem querer ganhar nada com isso, elas fazem alguma coisa para o benefício do bairro, da comunidade à volta, da cidade e até mesmo do país e do mundo. Então, esse tipo de postura, né, envolve o quê? Você pode, por exemplo, fazer eventos que envolvam a área de saúde, eventos que envolvam a área de família, eventos que envolvam o contexto de educação e várias outras áreas onde você pode, vamos assim dizer, prestar um serviço para a comunidade. E esse serviço, ele pode ser de diversos tipos e bem variados. A gente pode falar de eventos e de projetos. Na IBNU, historicamente, a gente fez eventos muito interessantes assim. Fizemos eventos culturais na área musical, tanto de música erudita como de música mais popular, fazendo essa conexão. Fizemos eventos especiais em datas significativas no nosso contexto do calendário anual. Fizemos eventos voltados para o contexto corporativo, né? Como é que alguém pode ser um bom empresário, um bom articulador de recursos e tendo a sua vida pautada pelas referências do Evangelho. A gente fez eventos voltados para a família, a gente fez eventos específicos. Por exemplo, recentemente a gente fez uma parceria com um pessoal próximo que foi chamado Rolê dos Pets, né, que tinha a ver com toda a comunidade que tem uma relação de proximidade maior com animais domésticos e que inclusive é beneficiado por isso. A gente tem uma série de funções que... E aí estabelecemos uma possibilidade de definir uma ponte, uma conexão, uma ligação para que a pessoa pare e fale, peraí, mas quem é esse pessoal aqui? Mas por que que eles estão fazendo isso? Por que que esse evento, né, que seja beneficente, esse evento que ajuda a comunidade, esse evento solidário, por que que eles fazem isso? O que que eles têm a nos dizer, né? Esse tipo de coisa, a gente talvez não estranhe tanto quando a gente faz isso fora, né? A IBNU, por exemplo, apoia diversos projetos uh, ligados à missão, ligados à causa humanitária em diversos lugares da cidade de São Paulo, fora de São Paulo, no Brasil e até mesmo no mundo. E muitas vezes a gente manda uma equipe, um grupo de pessoas, né, de saúde, de educação, em que luta contra a opressão humana, tráfico humano, outras coisas desse tipo, e aí a gente então chega lá e mostra essa atitude favorável, positiva, que conversa com a comunidade à volta, e aí isso retoma uma relação de confiança, proximidade, diálogo, mútuo conhecimento, para que as pessoas olhem e falem, peraí, eu tinha uma ideia diferente, né? Desse grupo de pessoas que se dizem cristãs. E eu queria saber mais, eu queria conhecer, deixa eu olhar com mais atenção, né? Então, isso é muito valioso, né? E aqui a gente não pode deixar de ressaltar o próprio ensino de Jesus, né? Quando a gente olha lá em Mateus 5, 16 em diante, né? Jesus vai dizer que a gente que deve ser sal da terra e luz do mundo, que as pessoas de fora devem ver as coisas boas que a gente faz, as nossas boas obras e glorificar ao Pai que está no céu. Porque isso significa que a gente tem condição de mostrar a graça de Deus, essa ideia do amor imensurável de Deus de maneira concreta para alcançar as pessoas de uma maneira muito significativa.
E aqui nós temos mais um detalhe importante que envolve a nossa compreensão da fé. Às vezes a pessoa pensa o seguinte: olha, falar da missão, né, falar de Jesus, é apenas a gente mencionar que Jesus é o Salvador, para a pessoa acreditar nele no coração e a pessoa ter, né, a garantia da vida eterna. Só que essa dimensão dessa salvação é muito mais ampla, é muito maior, né? A Bíblia fala da nossa futura ressurreição, né? A Bíblia fala dos princípios de Deus para a nossa vida, né? Enquanto o reino de Deus não chega de maneira definitiva, nós podemos fazer diferença no mundo. Esse negócio de ser sal da terra e luz do mundo pode, de fato, ser algo que vá fazendo uma grande diferença para mudar a realidade à nossa volta. Então, nesse sentido, o que é interessante, né? É a gente entender o seguinte, que várias áreas da realidade à nossa volta, elas podem ser abençoadas por gente de convicções cristãs. Por exemplo, se tem uma área da realidade que muita gente questiona, né, é qual que é, por exemplo, a influência e o papel da arte. Né? Quando você vê a arte hoje em todos os seus aspectos, a arte teatral, a arte fílmica, a arte, né, na pintura, na escultura, na literatura, nos seus diversos ambientes, a gente vê muita coisa que realmente a gente fica pensando, será que isso é arte mesmo, né? Ou a gente fica pensando, mas será que essa arte contribui, né, para o benefício da sociedade? Ela é por demais, podemos dizer assim, uma arte mais que mais desconstrói do que edifica. Como é que é essa história, né? O próprio filósofo Platão dizia que ele achava, por exemplo, que muitas vezes certas formas artísticas poderiam prejudicar a sociedade, né? Então, se a comunidade da fé está presa nas quatro paredes, busca apenas o seu conforto, né, dentro da sua comunidade limitada, ela faz pouca diferença lá fora. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a música de Bach, né? A gente olha para a pintura que surge no ambiente da reforma, né? Quando a gente olha até mesmo para a literatura, né? E outros elementos da arte que foram, de uma maneira direta ou indireta, influenciados por inspiração cristã, ideias benéficas, como isso faz diferença. Então, quer dizer que a gente, olha como é isso importante, a gente que pensa que ser um bom anunciador do Evangelho significa ter uma condição de ser um cristão de nível mais elevado, né, espiritual, então deve ser pastor, missionário, bispo, qualquer coisa desse tipo, que são pessoas que são profissionais da religião. Quando nós temos tantos cientistas, professores, artistas, profissionais de diversas áreas, de saúde, na área de educação, em outros ambientes, em esportes, em diversas áreas, essas pessoas podem pegar os seus talentos, a sua capacidade e com essa realidade de vida do Evangelho, transformar essas coisas em uma ponte fundamental para mostrar o que significa o amor de Deus em Cristo Jesus, né? É diferente, né? Você vai lá, né, consultar o mecânico do carro para resolver um problema. Você vê o sujeito revoltado, né, cuspindo marimbondo, falando um monte de coisa que poderia ser dispensável, e vai encontrar uma pessoa feliz, com esperança na vida, dizendo coisas boas e trabalhando com essa gratidão que emerge de uma fé saudável, é outra coisa, né? Então, você imagina isso? Como isso é importante? Então, veja que a diferença que está é exatamente
nessa condição de criar uma interface com aquilo que está na realidade à nossa volta. Então, por isso é interessante, a gente entende como é que Jesus era mal interpretado, né? Porque os religiosos da época de Jesus, eles tinham uma postura muito assim, ó, eu não vou chegar perto disso, daquilo, porque isso aqui é ruim, é inferior, é negativo. Quando, né, Jesus ia num casamento, como qualquer pessoa da sua época, como Jesus estava junto de pessoas consideradas comuns e menos sagradas, né? Ele foi chamado de amigos, né? De publicanos e pecadores, foram chamados de comilão e beberrão, né? Então, essa dinâmica de como a gente pode estar inserido no contexto da sociedade, mostrando a graça de Deus na nossa vida e no ambiente que a gente está, a gente ser esse sal da terra e luz do mundo que vai fazer diferença. A gente precisa entender que o nosso ambiente, onde a gente está reunindo como comunidade da fé, não é um ambiente apenas para agradar a nós mesmos, não é apenas o nosso ambiente de conforto. É um espaço, é uma oportunidade para que a gente possa abrir uma possibilidade de construção de ponte para compartilhar o Evangelho em dias difíceis de se fazer isso por diversas razões, né? Então, por exemplo, eu me lembro de uma viagem que eu fiz, né? Muito interessante, eu conheci uma igreja no sul da Alemanha. E eu achei muito interessante o que eles fizeram nessa comunidade. Primeiro, aquele espaço foi consagrado para servir a cidade em volta. Eles fizeram, por exemplo, um restaurante de muita qualidade ali. Todo mundo que trabalhava era gente que estava ali servindo a Deus como missionário para compartilhar a fé. Eles começaram com um café, abriram um restaurante, abriram um pequeno hotel, tudo naquele espaço. E as reuniões eram ali e as pessoas tinham oportunidade de ver e de participar. Eles tinham, né, às vezes, alguns encontros musicais ligados à cidade que aconteciam. Eles fizeram até um lançamento de carro naquele lugar. Eles criaram uma ponte. E num lugar difícil, secular, eu participei de uma reunião num ambiente onde se reuniam cerca de 1.000 pessoas. Um outro ambiente que eu conheci numa igreja na América do Norte, nos Estados Unidos, eu achei muito interessante, que eles, do lado do edifício, né, do espaço onde eles tinham as suas reuniões, centro de ensino tal, e outras atividades, eles abriram um espaço de esportes onde eles serviam a comunidade e que tinha o dobro de frequência do que a própria reunião. E lá, todo mundo que trabalhava no espaço de esporte era um pessoal que conhecia muito bem a palavra de Deus, que estava preparado para levar o evangelho. E ali, então, enquanto eles faziam aula de ginástica, faziam natação, faziam uma série de coisas, as pessoas podiam servir e ter oportunidade de apresentar ali o evangelho de Cristo. Então, essa dimensão é muito significativa, importante e valiosa. Agora, vamos lá. Quando a gente pensa na missão, lembra, a gente falou no começo, a gente precisa pensar na nossa realidade, na nossa comunidade. Como é que eu vou alcançar Jerusalém e Judéia? Ou seja, quem está perto de mim. Então, eu preciso, né, ter gente de Deus que tem essa cabeça da missão, que entenda que a comunidade não existe como finalidade última para si mesma, que tenha um espaço, um ambiente onde a pessoa que não conhece nada consiga ter um relacionamento próximo, adequado, que tudo seja feito para que a pessoa tenha um entendimento do que está sendo anunciado, né? E que essa comunidade tenha diversos projetos, iniciativas que beneficiem a sociedade. E que a gente desenvolva iniciativas, projetos, eventos que estabeleçam uma relação de proximidade para que, através de um diálogo adequado, a gente venha comunicar a fé de maneira correta, bíblica e sadia. E que esse
o grande povo de Deus que faz diferença não é simplesmente o pastor A, o pastor B, mas são as pessoas que no dia a dia, através da sua caminhada e dos seus espaços, eles podem fazer diferença. Agora, nós temos os outros desafios, que são os lugares mais distantes e até aquilo que acontece em outros países, né, em ambientes difíceis, em ambientes, inclusive, de total ou parcial restrição à fé. E aí o que acontece? Nós, como parte da comunidade do povo de Deus, precisamos ter visão para isso também. A igreja deve e pode ajudar a desenvolver um caminho de missão muito além das quatro paredes, que pode envolver uma missão de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Como é que funciona isso? Às vezes, quando você está num certo ambiente, num certo contexto, que precisa ser abençoado com o Evangelho, existe, vamos dizer, uma necessidade maior. Há lugares do mundo que a necessidade maior envolve um secularismo muito acentuado, onde as pessoas não têm nem espaço para ouvir as respostas que a fé tem a apresentar, a fé bíblica particularmente. Há lugares onde a necessidade de saúde é premente. Há lugares, ambientes que estão passando por uma situação de catástrofe. Há lugares onde a gente tem uma necessidade gritante na área de educação, né? Então, muitas vezes nós podemos ter equipes voluntárias, de pessoas, de gente de coração que vai para um lugar desse e produz um impacto, né? Eu me lembro que a gente fez isso, por exemplo, em ambientes muito necessitados, né? Tanto no Brasil, em outros lugares na América do Sul e até mesmo na África, de levar uma equipe de pessoas que foi com foco muito voltado para a questão de necessidade de saúde, ou necessidade de suprimentos básicos, ou apoio em situação como nós estamos vendo agora, que tristemente está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, esses projetos, eles são muito bem-vindos e adequados. Em outros casos, é possível fazer alguma coisa a médio prazo. Uma pessoa vai para um lugar, ou um grupo passa uma temporada maior, e sempre presta atenção à necessidade que existe naquele ambiente. Em outros casos, uma pessoa especialmente convicta, né, daquilo que Deus apresenta na sua vida, mexe no seu coração, abre, né, uma jornada diante dessa pessoa, a pessoa às vezes muda de cidade, muda de estado, muda de país, muda de continente, de fato, para dar a vida pelo Evangelho num contexto mais desafiante. Eu já encontrei pessoas em lugares muito necessitados, em diversos continentes, aprendendo uma outra língua, uma outra cultura, trabalhando em projetos educativos, projetos envolvendo com saúde, projeto de tradução da Bíblia para uma língua que pouca gente conhece, diversas possibilidades de fazer diferença. Então, quando uma pessoa encontra um caminho desse, a igreja precisa apoiar, precisa ajudar, e especialmente numa realidade, vamos dizer, nos confins da Terra, a gente tem vários elementos que são importantes, né? Primeiro, ter contato com essas comunidades dentro do que a igreja que consegue fazer para ajudar um ou mais projetos lá. Às vezes apoiando um missionário que está na situação distante, difícil, às vezes levantando recursos de alguma maneira, às vezes apoiando pessoas que vêm de um ambiente desse, precisa inclusive se equipar cada vez mais para voltar para o seu ambiente, para ser realmente um caminho de bênção ali de volta, né? E hoje, né, como nós estamos fazendo aqui, a gente tem a chance de fazer muita diferença
através dos caminhos digitais, né? A própria proposta da IBNU hoje é de disponibilizar, né, na verdade, centenas de vídeos, de aulas, de lives, de conversas de todo tipo, para gratuitamente deixar isso aberto para toda a comunidade da fé, a fim de abençoar as pessoas dentro dessa caminhada. Portanto, veja lá, a missão não é um departamento da igreja. A missão não é mais uma coisa que a igreja faz entre muitas. A missão é a razão de ser, de ordem prática da igreja. Claro que, em primeiro lugar, nós devemos entender que devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, toda a nossa vida. Nós devemos amar a Deus e ao próximo, mas aquilo que foi deixado que a gente deve fazer é todo o esforço para fazer discípulos de todas as nações como tarefa de Deus para nós. Então, toda a comunidade da fé precisa priorizar a missão. E como nós dissemos, essa missão é a semelhança do que Deus fez enviando Jesus, está ligada com a contextualização e essa teologia da encarnação. Ela é motivada principalmente pela graça e o amor de Deus. Ela precisa ser fiel na proclamação da palavra e transmitindo a Bíblia como ela nos é revelada, sem alteração de nenhum tipo, e ela precisa ser devidamente comunicada, contextualizada para os diversos ambientes. E isso não acontece só por meio de palavras, mas também por projetos, iniciativas, eventos e possibilidades de parcerias que envolvem as diversas áreas da atividade humana, e todos nós somos participantes ativos nessa missão, que envolve o que está próximo de nós, aquilo que está um pouquinho mais distante e aquilo que envolve também os confins da terra, usando todos os recursos disponíveis para a glória de Deus e para a proclamação do nome bendito de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, diante, né, de toda essa conversa ampla aí, nós vamos então agora abrir caminho para as perguntas, né? Então, você que nos acompanha, vamos lá, acho que já está chegando perguntas aqui. Você pode mandar, a gente agradece de coração todo mundo que está nos acompanhando dos diversos lugares, e a gente vai começar com a pergunta da Marília. Será que a dificuldade mais gritante é com relação à interpretação das Escrituras? Como pode tantas afirmações indevidas, dizendo que é castigo com relação aos desastres do Rio Grande do Sul? Comente. Então, Marília, é verdade, veja, infelizmente, as pessoas, em grande parte, não entendem a diferença do livre exame da Bíblia, daquilo que é chamada interpretação livre, ou seja, que você pode sair dizendo o que você bem pretende, porque a interpretação é livre. Não, a interpretação não é livre, o exame é livre. Todo mundo pode, deve abrir e ler. Mas se entender errado, o resultado sai errado, né? A pessoa pode ler um texto bíblico, não entender o texto bíblico e acabar se prejudicando muito com isso. Então, nós não temos nenhuma autorização, porque nós temos alguns casos na Bíblia onde acontecem situações adversas e tragédias, e a Bíblia, num texto específico, comenta que aquilo que está acontecendo tinha a ver com o juízo de Deus. A gente não tem nenhuma autorização para, diante de um cenário complicado, né, que está acontecendo, a gente dizer, né, porque nós não somos revelação inspirada de Deus, dizer que o que está acontecendo agora está ligado com um tipo de castigo divino específico. Por quê? Primeiro, que nós estamos numa realidade do universo natural onde todo mundo está, vamos dizer assim,
numa situação de poder passar por um contexto sujeito à ordem natural. Então, por exemplo, a Bíblia diz que Deus faz cair a chuva sobre os maus e os bons. A chuva não cai só de um lado e do outro, não. A Bíblia, quando lá no livro de Amós menciona que houve um terremoto, ela menciona o terremoto como um evento que faz parte do contexto da realidade. Segundo, nós somos muito frágeis, limitados, seres humanos, e todos nós estamos sujeitos a situações assim ligadas à nossa fragilidade. Se estamos preservados e vivos é por um milagre e bondade divina, porque nossa fragilidade é imensa. E além disso, a gente vai olhar para o mundo em vários momentos. Você tem, por exemplo, enchentes agora acontecendo na Europa, acontecendo na China, tem vulcão na Islândia, tem uma série de coisas, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, é um país com muitos furacões, né? Sempre teve terremotos na Califórnia. Então, será que os Estados Unidos é um país amaldiçoado e tem tantos furacões na história e terremotos aliás, né, invernos terríveis, congelantes, porque é a ira de Deus sobre eles? Mas não é sensato fazer isso. Lembre-se que em João capítulo 9, o pessoal perguntou para Jesus: Senhor, quem pecou para que este homem nascesse cego? Foi ele ou foi os seus pais? Jesus diz: nem ele nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que na vida dele se manifestasse a glória de Deus. Então, quando acontece uma coisa, como no Rio Grande do Sul, uma catástrofe que mostra expõe a nossa fragilidade e a situação à nossa volta, está certo que, num certo sentido, Deus permite ou até envia uma situação dessa para, de certa forma, despertar a humanidade na direção adequada, que muitas vezes ela se esquece. Deus sabe muito bem que, às vezes, os seres humanos vão se esquecendo, né, da sua relação com ele, com o próximo, e às vezes, no momento desse, uma oportunidade de ser despertado. Aí o que acontece? Um momento como esse é uma oportunidade para a gente, em vez de perguntar por quê, é perguntar para onde isso nos leva. No caso do cego de nascença, foi para um milagre que trouxe benefício. Quando uma coisa dessa acontece, nós somos chamados à oração e somos chamados à ação para fazer diferença, para mostrar o amor de Deus. Somos parceiros da graça divina para mostrar o amor incondicional como uma oportunidade de crescer em solidariedade, em posturas profundamente humanas e que comunicam o amor de Deus. Essa postura de anúncio indevido de juízo não é nada sábia. Luiz Carlos pergunta: Saião, você acha que a questão da falta de uma autoridade bíblica, uma fé saudável, se deve à falta de ensino nas próprias igrejas? Também, eu não acho que seja só a falta de ensino. É claro que o ensino é fundamental, né? Mas eu acho que temos alguns elementos aí que contribuem para isso, né? Primeiro, é a falta de ensino, que as pessoas entendam, né? A gente falou sobre contextualização. Então, se o ensino é um ensino realmente bíblico, ele é equilibrado, ele é contextualizado, ele é inspirativo, a chance dele alcançar o coração das pessoas é maior. Mas a impressão que eu tenho é que muitas comunidades religiosas hoje, elas estão, como é que eu posso dizer assim, meio que isoladas, distanciadas e às vezes enfatizando um aspecto muito limitado da fé. E aí a pessoa, então, passa a ver só aquilo, pensar sobre aquilo. Por exemplo, uma comunidade pode o tempo todo só estar pensando no fim do mundo. E fala sobre isso, tal. Tem alguns grupos que são assim, eu poderia talvez chamar de monotônicos, né? Então, quando você não tem um ensino muito promissor de, né, de fato trabalhar a Bíblia de uma maneira muito adequada e bem compreendida e também encaminhada para a prática, aí a gente tem
dificuldades significativas. Luiz Carlos ainda pergunta, em muitos casos vemos o pregador preocupado em provocar comoções do que propriamente ensinar e aplicar a palavra. Seria uma religião dos sentidos? Então, essa é uma questão interessante, né? De fato, às vezes, especialmente quando você tem pessoas ensinando, pregando, né, com pouco conhecimento de causa, essas pessoas vão, né, por falta de conteúdo, tentar manter a atenção das pessoas em função de outros elementos. E uma maneira de fazer com isso é trabalhar as emoções das pessoas. E essa questão de trabalhar com as emoções, em si, não é um problema. Claro, nós somos pessoas com emocionalidade, isso é perfeitamente normal, né? O problema é quando as emoções são trabalhadas de uma maneira nada legítima. Quando você tem algum processo manipulativo, né? Quando você tem um processo que você tem uma finalidade por trás e você usa de artifícios para meio que levar a pessoa meio que sem licença do bom entendimento da pessoa. Já viu como quando você tem alguém querendo vender, empurrar um negócio para você e ele começa a dizer qualquer coisa para ver se você compra o produto e pronto? Então, não é o caso. Então, as emoções, elas não são um problema. Elas só precisam ser respeitadas. E elas precisam ser encaminhadas juntamente com o entendimento de uma pessoa. Porque quando você, vamos dizer, engana, dribla, né, as emoções de uma pessoa para tentar convencê-la ilegitimamente de qualquer atitude, tomada de decisão, esse é um processo imoral, inadequado. Você não pode fazer isso. Então, você precisa deixar claro. E então, uma coisa é emoção manipulada, outra coisa é emoção real, verdadeira. Então, se você fala do Evangelho, se você explica o amor de Deus, se você fala de uma coisa muito bonita que aparece na Bíblia, e isso é tocante, isso produz alegria, isso produz comoção, isso produz uma atitude de reflexão mais profunda, ótimo, isso é muito bom, mas precisa ser verdade, precisa ser legítimo. Não pode ser uma coisa como se alguém estivesse fazendo uma coisa meio teatral, entendeu? Tipo, fingindo um negócio como simplesmente um ator que faz um papel que não representa a verdade. Então, isso macula a fé. Então, emoção junto com razão, né, com o propósito correto, verdadeiro, genuíno e legítimo, faz toda a diferença aí na transmissão da palavra divina. Edir Moacir pergunta, pastor, a cruz é um símbolo pagão? Muito obrigado, fiquem com Deus. Muito boa essa pergunta, vamos lá. Quando a gente olha para muitas pessoas do ambiente religioso dos nossos dias, existe muito, né, esse tipo de questão que a pessoa diz, olha, você não pode usar isso, você não põe aquilo, porque isso está ligado com tal coisa, isso pode trazer alguma interferência espiritual negativa na sua vida. Então, e muitas pessoas dizem, olha, a cruz é um símbolo pagão. Bom, na verdade, a cruz é um símbolo muito básico e simples, né? É simplesmente isso aqui, né? Um encontro de dois, vamos dizer, elementos aí no horizontal e vertical é a coisa mais simples e básica. Agora, em diversos ambientes pagãos antigos, a cruz foi usada como símbolo. Mas não só a cruz. Também você tem o círculo, você tem estrela, você tem um monte de coisa que foi usada como tal. No entanto, é interessante que a cruz tem um significado peculiar, porque como símbolo de crueldade, de morte, de condenação romana, ela foi ligada diretamente ao que aconteceu com a pessoa de Jesus.
Portanto, a cruz, que era símbolo cruel romano, que tinha o seu uso no mundo pagão, se tornou, não só como símbolo, mas a própria palavra no Novo Testamento, um símbolo do cristianismo primitivo. Eles se identificavam pela cruz. E nesse sentido acontece um negócio na Bíblia muito interessante, que é a ressignificação de um símbolo usado com enfoque negativo e que acaba sendo readequado dentro da nova experiência da fé. É muito interessante, por exemplo, quando você estuda o Velho Testamento e você vê, por exemplo, o pessoal, Jacó faz isso, ele levanta uma coluna dedicada ao Senhor. Então aparece essa ideia de fazer isso. Mas que negócio é de levantar coluna? O mundo antigo fazia isso. E às vezes levantava uma coluna como um símbolo pagão, até como um símbolo fálico, um negócio muito estranho, né? Mas na Bíblia, quando se levanta a coluna, é uma lembrança dos atos de Deus na história. Então, nesse sentido, a gente talvez precisa deixar um pouco de lado essa coisa meio, eu acho às vezes um pouco neurótica, de que a pessoa diz, olha, isso aqui pode estar ligado com isso, na verdade, então, a gente tem que tomar cuidado. Não é o caso, né? Não há nenhum problema na cruz em si. O símbolo pagão mais usado na história é o círculo, né? Que é redondo, usado em vários rituais, mas na sua cabeça parece um círculo. A roda do seu carro é um círculo. Como assim? Você vai tirar tudo? Então isso é impossível. Não há nenhuma preocupação com esse tipo de coisa no Novo Testamento. Então a gente precisa entender. Parece que nos nossos dias, como em muitos contextos evangélicos, houve a boa intenção de ressaltar a ressurreição de Jesus, então começou-se a dizer o seguinte, olha, o meu Senhor não está crucificado, ele venceu a morte, ele saiu, ele ressuscitou. Então eu não vou carregar uma cruz porque essa cruz está vazia, ele ressuscitou. Então, querendo enfatizar a ressurreição, o pessoal diz, olha, a cruz não é um símbolo pertinente. Mas isso vai variar de um contexto para o outro e ninguém deve ficar apavorado, assustado, dizendo, não use uma cruz porque isso não é uma coisa boa. Isso pode não ter significado bom em certos contextos e ambientes, assim como certos gestos, símbolos, então a gente evita, né? Agora, o que a gente não deve usar, já que os símbolos estão sujeitos à interpretação? É quando um símbolo tem um consenso, né, mundial que ele significa. Então, você usando aquilo, você vai se identificar como tal. Por exemplo, não há nenhum problema na lua. Mas os muçulmanos estão usando a lua como símbolo. Mas a lua é criação de Deus. Eu vi uma religião pagã que tem o sol como símbolo. Tem outras coisas que são usadas, mas o sol, a lua, as nuvens, tudo que aparece é criação de Deus. Então não pode haver uma neurose assim, olha, eu não vou usar isso porque agora o pessoal está usando, né? Como se eles pudessem se apropriar de tudo. Agora, se o sujeito coloca uma suástica, né, que é reconhecidamente como o símbolo do nazismo ou um símbolo da Ku Klux Klan ou de algum, né, movimento terrorista, né, aí bota um símbolo de uma camisa de um movimento jihadista e ele está dizendo coisas que ele não deveria dizer, porque aí ele está abertamente comunicando algo que não é muitas vezes o que ele quer dizer, e isso é certamente reprovável e repreensível. Eu vi Marisa falar das 7 igrejas, não concorda que tem igreja hoje em dia daquelas que existiu na Turquia? Então, as 7 igrejas são 7 igrejas um pouco distintas umas das outras, que recebe uma palavra de advertência da parte do Senhor ou uma palavra de elogio, né? E no meu entendimento,
aquelas igrejas elas representam os diversos tipos de igrejas que existiram na época e que existem até hoje. Então tem igreja que parece mais uma Filadélfia, Éfeso, outras parecem mais Laodiceia ou Sardes, né? E aí a gente deve prestar bem atenção e ver principalmente quais são as advertências e quais são os pontos positivos. E a nossa igreja, nossa comunidade deve ser pautada naquilo que entra em sintonia com a vontade e a direção do Senhor. O Roberto Medeiros pergunta como podemos atualizar a igreja para se apropriar daquilo que a maioria das pessoas interpretam como secular. Por exemplo, a música e seus diversos estilos, a arte em suas diversas formas. Muito boa a pergunta do Roberto. Veja que coisa interessante. Os estudiosos da cultura, eles comentam algo interessante. Quando, né, assim, surgiu o cinema, né, a sétima arte, e começou-se a produzir diversos filmes, muita gente do ambiente evangélico mais tradicional se afastou e disse, não, olha, isso aí não serve para nada, a arte do cinema é uma coisa ruim, e houve assim um questionamento e uma ruptura muito acentuada. E uma das dificuldades que esse tipo de atitude trouxe é que a sétima arte ela foi praticamente toda engolida por um ambiente secular e oposto à tradição de fé, né? E então houve esse descolamento e distanciamento. Isso também está presente em outras áreas da realidade. Então é muito importante a gente entender que assim, a música em si, não no sentido absoluto do termo, é claro que tem música que pode induzir a uma série de sentimentos, perspectivas, isso não é em todo caso, mas a princípio a música é uma manifestação artística e cultural, assim como a arte também, né? E quando a gente entende que essas coisas não são em si suficientemente sagradas, a gente perde a oportunidade de comunicar coisas boas e favoráveis e, vamos assim dizer, entrega a arte a uma sociedade que não entende a dinâmica e a preciosidade da fé. Então, nesse sentido, a gente não precisa nem deve apenas pensar em produzir uma arte simplesmente religiosa. A gente precisa produzir uma arte que produza coisas boas, coisas bonitas, coisas que tragam um impacto favorável, positivo para a sociedade. Inclusive, quando a reforma revolucionou, por exemplo, a pintura na sua época, né, como a gente pode ver como pintores como o Lucas Cranach, né, dentro da reforma protestante na Alemanha, ou o famoso holandês, né, o Rembrandt, né, você tem coisas muito bonitas e especiais e que falam da vida, né? Então, a poesia, a arte, a música, precisa haver um resgate, né? E aí a gente pode muito bem articular, né, com as pessoas da igreja, do povo de Deus, como eles podem ser bons artistas, trazendo elementos positivos e coisas favoráveis para o contexto da sociedade à nossa volta, e como também é possível produzir certas manifestações artísticas propriamente para o uso da comunidade nos seus ambientes mais específicos, né? Então, é uma necessidade muito significativa. Aqui no próprio canal da EBNU a gente tem um, né? Depois você pode até procurar aí sobre arte e fé, né? Em que temos uma mensagem específica voltada para essa realidade, né? De como usar a arte para a glória de Deus, né, e para beneficiar a própria sociedade. Você concorda com esses movimentos tipo Marcha para Jesus? Vamos lá. Então, o que eu posso dizer, né? Um movimento
desse tipo, onde uma comunidade ou as comunidades de fé vão fazer uma manifestação pública de apresentação do Evangelho, de manifestação de valores cristãos, de benefício para a realidade, né, da nossa sociedade a partir de uma boa influência do Evangelho, é uma coisa em si boa, né? Na verdade, esse movimento tem origem estrangeira, né? E eu acho até que o pessoal talvez não entendeu perfeitamente como é que ele foi produzido, porque quando eles falam, de Marcha for Jesus lá fora, não é, eu não sei, não é bem para Jesus, né? Para dar a impressão que isso aí está indo na direção de Jesus. É uma marcha, né, em favor de Jesus, em prol de Jesus. É esse mais o sentido, né? Para talvez não seja a melhor tradução disso. O que eu acho que é complicado, né, e que eu acho que seria evitável, né, nesse ambiente, primeiro, se a gente vai fazer alguma coisa assim, isso ser algo que represente toda a comunidade da fé. Não deveria ser algo que tivesse debaixo de um determinado grupo específico, né? Tivesse a representação dessa união da comunidade, por exemplo, evangélica. Em segundo lugar, deveria ser algo que apresentasse algum tipo de proposta para o benefício da sociedade, para dizer assim, olha, pessoal, nós estamos aqui e o nosso desejo de mostrar o nosso amor e o benefício em favor de vocês é exatamente esse aqui, né? Não algo que tentasse dizer assim, olha como a gente é tão legal e quando tanta gente é muito menos legal do que a gente. Olha como nós estamos aqui vencendo uma espécie de conflito. Eu acho que não é esse o tom que deveria marcar. E a outra coisa que eu entendo que não é sábio nem adequado é atrelar esse tipo de coisa com uma finalidade de ordem política. Porque aí a coisa fica um pouco complicada, né, no sentido em que a gente pode perder a dimensão do que exatamente a gente está fazendo lá, né? Nós estamos instrumentalizando o contexto religioso para beneficiar algum elemento ligado a uma plataforma específica, ou a gente está testemunhando do Evangelho. Então, a ideia, né, de uma marcha assim para o benefício da fé é boa. Precisa ver se ela tem sido encaminhada da melhor maneira. Opa, Daina, o senhor Cassaro, o senhor é pré ou pós-tribulacionista, né? Então vamos lá, né? Quase que eu digo, né? Eu sou pró-tribulacionista, mas é brincadeira. Então, eu não sou pré-tribulacionista, né? Mas também não é exatamente uma coisa chamada pós-tribulacionismo. Aqui, nos nossos estudos, né, no canal, a gente já tem apresentado isso, é que assim, o jeito da Bíblia discutir certas coisas é muito diferente da maneira como as pessoas apresentam isso, né? Então, o pessoal, quando estuda escatologia, quer fazer uma linha do tempo e ir encaixando os eventos como se fosse uma coisa depois da outra. Quando a Bíblia fala em tribulação, particularmente no Apocalipse, a comunidade cristã está passando por tribulação. Então, num certo sentido, a tribulação está presente na realidade da igreja cristã no primeiro século. Isso acontece no período de Nero, particularmente entre os anos 54 e 68. E a tribulação, ela está presente sempre na vida da igreja fiel. Todos aqueles que quiserem viver, né, de maneira consagrada em Cristo Jesus, vão padecer perseguição. Então, essa é a marca da igreja verdadeira na sua oposição à ordem desse mundo sem Deus, né? Agora, haverá no futuro uma grande tribulação,
né, em sintonia com aquilo que aconteceu e uma tribulação mais intensa. Então, a tribulação não é uma realidade só para o fim dos tempos. Ela acontece no Novo Testamento, ela marca a história da igreja e ela é uma realidade também num contexto escatológico final. É a mesma coisa do anticristo. Num certo sentido, o Nero é o anticristo. Olha, o nome dele dá 666. 1 João 2,18 fala que muitos anticristos têm saído pelo mundo. E a gente tem um anticristo final. Então, a Bíblia, ela meio que conecta o passado com o futuro. Agora, eu não acredito de jeito nenhum que a igreja de Cristo, né, ela vai ficar livre de tribulação e que ela vai sair de cena e a tribulação vai cair sobre os outros. Porque até não faria sentido avisar a igreja de Cristo sobre a tribulação que vai cair sobre outras pessoas. E segundo Tessalonicenses 2, dá claramente para a gente a ideia de que o povo de Deus, a igreja, vai conhecer, por exemplo, o homem do pecado, o anticristo. Então eu acho muito difícil. E num certo sentido, a gente que está aqui na realidade brasileira, com uma vida mais tranquila e com liberdade religiosa maior, a gente não faz ideia, mas nós temos aí no mundo uma quantidade de 200 a 300 milhões de cristãos hoje que estão debaixo de uma situação análoga à perseguição que houve na época do Império Romano, né? Talvez até em alguns lugares pior. Se você perguntar para eles quando é que vai ser a grande tribulação ou a igreja não vai passar, eles vão ficar olhando para você dizendo do que esse indivíduo está falando. O Odil pergunta, quando veremos Messi ensinando da religião, corrigindo e formando, preparando evangelistas para apresentar Cristo? Como vemos Jesus corrigindo fariseus em outro momento ensinando aos necessitados? Olha, Odil, é difícil responder a sua pergunta, porque na verdade isso tem acontecido, né? É que assim, vamos só pensar na realidade brasileira, a gente tem aí, a grosso modo, mais de 60 milhões de evangélicos. Então, às vezes, na nossa experiência, na nossa contato mais imediato, a gente não percebe, né? Não consegue ver, mas o cristianismo bíblico e, vamos dizer, evangélico, com seus erros e acertos, eles são milhões de pessoas no mundo todo, em toda parte. Então, é verdade que parte da igreja está numa situação de crise, equívocos, uma outra parte está, vamos dizer, estagnada, uma outra parte tem tido um crescimento bom e lento, em outros lugares tem crescido com muita força. Então, não é tão interessante fazer assim uma generalização de toda parte, porque às vezes a impressão que a gente tem sobre a igreja é o que a gente vê mais na mídia ou que tem acesso nas redes sociais e tem tanta coisa impressionante, boa, extraordinária acontecendo que nem sempre chega a nós, né? Então, tem gente boa aí orientando e questionando e direcionando outras pessoas, inclusive de uma maneira exortativa. O que você acha dos movimentos de avivamento e a ligação ao falar em línguas? O Luiz Carlos pergunta. Então, veja, a princípio, quando a gente fala de avivamento, estamos pensando numa coisa boa, né? Das pessoas que estão considerando a necessidade de uma consagração maior a Deus na sua vida espiritual, devocional, de crescimento. Só que, quando a pessoa fala em avivamento, a gente precisa saber do que essa pessoa está falando, né? Em alguns ambientes, o avivamento acaba sendo sinal de uma espiritualidade muito emocional. Então, às vezes, você vai em ambientes, vê uns certos exageros, um emocionalismo acentuado, né? E aqui a gente não tem a intenção de estereotipar, né? E falar que isso é uma coisa de pentecostais ou neopentecostais, porque os ambientes são muito variados. Eu conheço várias igrejas pentecostais, igrejas de perfil carismático, que são muito equilibradas e que não têm esses,
vamos dizer, emocionalismo desenfreado e problemático, né? E há ambientes onde, de fato, a gente tem o que a gente pode chamar de uma espiritualidade adoecida, onde, de fato, acontecem coisas muito estranhas, muito esquisitas, que você não vê na Bíblia. Parece, de fato, que em certos contextos as pessoas perderam a referência. Elas estão tomadas de um misticismo tão acentuado que a gente, vamos dizer, corta o coração de ver pessoas sinceras que estão num descaminho que não é nada promissor, né? Agora, sobre o falar em línguas, segundo o Novo Testamento, 1 Coríntios 12, 14, é um dom do Espírito Santo, que aparece no livro de Atos, aparece em Corinto, e tem o seu valor e o seu papel. O que eu acho indevido, né, em certos ambientes, é quando o dom de línguas passa a ter um valor de espiritualidade maior, né? Uma pessoa não se tornará mais consagrada, mais santa e mais poderosa espiritualmente porque fala em línguas, né? E há comunidades que entendem que se a pessoa fala em línguas, ela de fato alcançou uma plenitude do Espírito Santo. Não entendo que seja assim. A pessoa pode até ter uma experiência muito forte, adequada, mas isso não garante uma espiritualidade adequada de acordo com os ensinos do Novo Testamento, né? Então, do ponto de vista das igrejas mais históricas, tradicionais, às vezes eles têm um receio exagerado dessas coisas, como se elas fossem realmente um problema. Enquanto que em certos ambientes mais carismáticos, o pessoal dá um valor e um tom para isso muito além do que o Novo Testamento permite. Então é preciso ter equilíbrio. Não há nenhum problema em uma pessoa ter uma manifestação de dom de línguas, mas esse dom, certamente, como Paulo mesmo diz, não é o mais importante para edificar o corpo de Cristo. Ok? Opa, o Cairo pergunta, nos dias atuais existem profetas? Vamos lá, vamos terminar com essa pergunta aí, porque já estamos aí com o nosso horário chegando ao final, né? Vamos entender o que é um profeta. A profecia, ela é um dom espiritual, é destacado, por exemplo, em Romanos capítulo 12, né? Que se alguém profetiza que faça isso na medida da sua fé, né? Que parece ser em conformidade com a fé. Essa profecia de Romanos 12 está mais ligada à proclamação da palavra divina. Parece que é algo como uma pregação, uma mensagem apresentada da parte de Deus, inspirada, e que não é a mesma coisa de que um texto da Bíblia. Ela não é inspirada no sentido teológico, é uma mensagem inspirativa, tocada pelo Espírito Santo para atingir o coração, né, e a vontade da pessoa que ouve. Então, nesse sentido, nós temos profetas que trazem a mensagem, a palavra de Deus. Existe profecia no sentido de uma mensagem de Deus que é trazida para um direcionamento específico que Deus deseja. Por exemplo, nós temos o Ágabo, né, lá em Atos 20, que fala para Paulo, olha, o dono desse cinto vai para Jerusalém, vai acontecer isso com ele. Filipe tinha 4 filhas que profetizavam lá em Cesareia, Atos 21. Então você tem esse elemento que pode acontecer. Nós não temos profeta de jeito nenhum, de pessoas que digam, olha, Deus me deu uma nova revelação. Eu tenho um livro aqui que você só vai entender a Bíblia se você ler esse livro aqui. Ou eu tenho um livro que Deus mandou escrever que é tão importante e tão seguro quanto a Bíblia. Então, quando alguém traz uma palavra de profecia como se ela fosse uma palavra semelhante à palavra bíblica, isso é inaceitável. A Bíblia está fechada, ninguém pode mudá-la e nem acrescentar coisa alguma.
E no caso de, ainda que seja possível Deus tocar uma pessoa, trazer uma mensagem por alguma razão, né, que a pessoa deve, isso deve ser algo ligado à obra de Deus e não pode ser uma coisa que domine a vida da pessoa. Então, quando alguém começa a dizer para você, ó, Deus me falou para você fazer isso com o seu dinheiro, Deus falou que você vai casar com não sei quem, Deus falou que você precisa usar a camisa amarela, né? Aí essas coisas são estranhas e ninguém pode direcionar a vida por isso. Então a gente não pode desprezar que em certos momentos Deus pode usar uma situação assim, mas ninguém pode dirigir a sua vida a não ser pelos princípios da palavra de Deus e não por gente que se apresenta como profeta tentando direcionar a sua vida. Bom, nós queremos agradecer de coração todo mundo que participou com a gente aqui desse nosso encontro especial, que é a nossa última aula desses encontros que nós tivemos aqui sobre igreja bíblica e igreja relevante. Na verdade, é um pequeno curso daquilo que é fundamental e que é importante a gente entender, daquilo que tem a ver com uma igreja fundamentada nas Escrituras, no Evangelho raiz e ao mesmo tempo que faz diferença no contexto do mundo de hoje, né? Amanhã teremos uma aula muito especial também do nosso outro curso, inclusive falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e qual é a dimensão teológica, né? A teologia e Bíblia em sintonia. Você está convidado e não se esqueça, né? Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho, divulgue, seja também você um parceiro da IBNU e você está convidado todo domingo, 2 momentos, 9h30 da manhã, o nosso culto, e às 11h15, nossa celebração ali pertinho de Congonhas. Você está mais do que convidado para estar conosco lá. Muito obrigado, boa noite, um grande abraço a todos e bom descanso.